Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos falar hoje sobre a primeira carta de São João, capítulo 5, versículo do 18 ao 20. Vamos lá? Sabemos que todo aquele que é gerado de Deus não peca. Ao contrário, aquele que foi gerado de Deus, ele o guarda e o maligno não pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está no poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós sabemos no verdadeiro, quando estamos em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então João aqui está dizendo que quando a gente resolve aceitar Jesus e caminhar nos caminhos do Senhor, que a gente deixa de ser pecador. Isso quer dizer então que nós não pecamos mais quando estamos caminhando, não precisamos mais de arrependimento, não precisamos mais de confissões, não, pelo contrário. João aqui está falando do pecado grave. Quando a gente não opta por Deus, não se abre aos caminhos de Deus, nós pecamos e fazemos horrores, verdadeiros estragos a nível de pecado. E quando a gente encontra o Senhor Jesus, se dá a Ele, abre o coração para Ele agir, nós eliminamos aquelas ocasiões horríveis de pecado e nos dedicamos mais às coisas do Senhor. Isso não quer dizer que a gente não continue pecando. Há pecado sim. Às vezes a gente, quando discute com alguém, se desentende com alguém, usa de grosseria com alguém, maltrata o outro, menospreza o outro, isso são pecados. Mas não são aqueles pecados que brada o céu, que provoca a ira de Deus. São pecados que eu chamo de pecados veniais, como a igreja chama de pecados veniais, que ninguém está livre desses pecados. Mas também é bom e é interessante buscar eliminar sempre até mesmo esses pecados que eu chamo menores, né? Podemos dizer assim. E ele diz, nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está no poder do maligno. João está dizendo que todos nós somos de Deus e que o mundo está no maligno. Opa, mas cuidado, que às vezes a gente pensa que tudo que está no mundo é do demônio. Então a gente não vai mais uma festa de batizado, uma festa de casamento, uma festa familiar, não vai mais nenhum churrasquinho porque tudo é do demônio, não tem nada a ver. Quando João fala que o mundo está sobre o maligno, ele está falando que o mundo está sobre aqueles que provocam a maldade para o próximo, aqueles que procuram atrapalhar a vida do próximo, aqueles que cuidam para destruir a vida do outro, aqueles que não valorizam os menores, os pobres, os abandonados, assim como qualquer que seja a direção política para massacrar as pessoas, para destruir as pessoas, para menosprezar as pessoas, para tirar os direitos que nós temos como cidadão brasileiro, isso jaz no maligno. Então, João está falando disso. O mundo jaz no maligno por meio daqueles que trabalham contra o próximo, que trabalham contra a felicidade do próximo, o andamento do país e a burocracia correta da humanidade. É disso que João está falando. Não é porque agora eu encontrei Jesus, comecei a caminhar, eu tenho que me afastar dos meus amigos, como eu já falei, de um churrasco no domingo à tarde, de uma festa de casamento, de uma festa de batizado, então eu não posso participar nada disso porque isso é do maligno. Não, gente, isso é coisa natural do dia a dia. Lá numa festa de casamento, numa festa de batizado, numa churrascada, você vai encontrar sempre uma caixa de som tocando umas músicas populares, umas músicas internacionais. Isso é do maligno? Não, gente. O que é do maligno? Músicas
música que tem, como posso dizer para vocês, que fala mal de Deus, música que provoca a Deus, isso sim, são músicas que a gente deve evitar. Mas uma música popular, uma música com uma letra bem apropriada, onde está o pecado nisso? Então, nós temos que entender muito bem isso. Às vezes a gente se acha tão cristão que acha que já é um santo, e nenhum de nós somos santos de altares. Nós estamos no caminho da santidade. E eu vou em festa de casamento, eu vou em batizado, eu vou em festa do prédio, quando o prédio se reúne para fazer uma festinha, uma churrascada, e eu não estou pecando, porque eu sei o meu lugar de cristão. Eu sei o meu lugar de cristão e sei agir nesses lugares como cristão. Você entendeu? Agora, não me chame para uma baderna, para um lugar onde maltrata o próximo, onde se há absurdos envolvidos, que aí eu não vou, é claro. Deu para entender? E aí, João continua nos ensinando. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, quando estamos em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então aqui o João está dizendo que o verdadeiro é Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro. E Ele está conosco e nós estamos com Ele. E Deus nos deu a conhecer essa graça de estar no verdadeiro, que é em nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo último versículo 20b, ele é interessante. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aqui está claro que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna para cada um de nós, para mim e para você. Então vamos colocar o negócio agora em escala. Vamos lá. Uma vez que eu encontro Jesus, uma vez que eu tenho o Senhor Jesus na minha vida, eu sei separar o certo e o errado, o que é pecado e o que não é pecado. E sei conviver com as pessoas onde não se provoca o pecado. Esse primeiro passo. Segundo, reconhecemos que Jesus Cristo é o verdadeiro e que fora de Jesus Cristo nada se construi para a vida eterna. Como cristão, nós reconhecemos que Jesus Cristo é o verdadeiro. Estou falando aqui para cristão. Para quem não é cristão, um dia, nos planos de Deus, quem sabe vai estar conosco e vai falar o mesmo que eu estou falando. Mas aqui eu falo para nós cristãos. Jesus, para nós cristãos, é o verdadeiro. É o único Deus verdadeiro e Senhor. E ele aqui no final ele diz: Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por Jesus Cristo, todos nós temos a vida eterna. Então, que nós possamos, meditando nessa palavra, nos colocar como verdadeiros cristãos e não fugir do mundo achando que já somos eternos. Enquanto estivermos vida, estaremos aqui no mundo. E precisamos saber usar o certo que o mundo tem e nos oferece e excluir aquilo que o mundo oferece que não louva a Deus, que não glorifica a Deus e que não exalta o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendido? Que Deus assim então nos abençoe, nos guarde, que nós possamos ser cristãos verdadeiros e não tenhamos medo de servir a Deus, estar no meio do povo, sendo massa, anunciando o reino de Deus com o nosso testemunho de vida. Que Deus assim, em nome de Jesus, nos abençoe.